Em nome de Jesus, vamos começar o nosso estudo esta noite. Queremos convidar você para estar conosco. Você que, com certeza, já deve ter chegado ao nosso canal, para poder nos acompanhar. Nós estamos felizes de poder partilhar dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Que esteja conosco, eu estou convidando você conosco esta noite. Você se sinta bem conosco. Que você seja edificado com a palavra de Deus. Eu convido você para estar conosco esta noite e bem dizer o nome de Jesus, de adorar o nome de Jesus e poder glorificar o nome daquele que vive para sempre. Nós vamos estudar esta noite a respeito da vida do apóstolo Paulo. Vamos começar esta noite a falar a respeito da vida do apóstolo Paulo. E graças nós damos a Deus por essa oportunidade de poder refletir um pouco nas Escrituras a respeito de grandes nomes, mártires, que deixaram para nós um legado sobrenatural. E o apóstolo Paulo não estaria de forma alguma longe disso, até porque grande parte da Escritura foi redigida por ele. Foi cartas que vieram escritas pelo Espírito Santo por suas mãos. Então eu quero convidar você, meu amado irmão, meu querido, que está conosco esta noite, para nos acompanhar, a palavra de Deus. Atos, livros emissários, Atos, nós vamos ler Atos capítulo 9, versículos de 1 a 6, é o que nós vamos tratar, primeiramente, nessa primeira aula. Atos capítulo 9, versículos de 1 a 6. Então, seja bendito o nome do Senhor neste lugar. Amém? Primeiro, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco esta noite, com o poder que há no nome de Jesus. O Senhor se revele a nós, o Senhor nos dê mais sabedoria e entendimento. O Senhor visite o coração do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, que você esteja aí acompanhando conosco, esteja vivendo um tempo de aprendizado conosco. Pela glória do teu nome, eu peço que o Senhor ministre sobre os nossos corações, revelando a tua grandeza, revelando o teu poder, falando conosco, que nós precisamos, Senhor, da tua direção em nome de Jesus. Amém. Eu convido você, querido, para estar comigo, lendo em nome de Jesus. Se você está me ouvindo bem aí, em nome de Jesus, pode até me perdoar se não estiver, porque nós não temos nossas limitações, mas dentro daquilo que é possível, nós estamos transmitindo a palavra de Deus para a sua vida. Atos 9, versículo de 1 a 6, convido você para abrir comigo. Atos vai falar sobre a conversão do apóstolo Paulo, o encontro do apóstolo Paulo com Jesus ressuscitado. Jesus falou com Paulo, Nós temos a convicção de que Paulo teve um encontro poderoso com Jesus, o último daqueles discípulos que encontraram com Jesus verdadeiramente. Ele disse que ele foi como um abortivo. O Senhor disse que ele mesmo disse que ele foi encontrado como um abortivo, ele foi chamado já lá como o último daqueles apóstolos ali, aqueles 12, mas ele que completou esse grupo seleto do Senhor para proclamar o Evangelho, o poderoso Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, ela diz aqui: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desses caminhos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? Ele disse: Senhor, eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Glória a Deus. Nós podemos ver aqui Paulo, Saul Bachali, você viu o apóstolo enviado, Saul enviado, ele que servia a sua religião instituída, que era o judaísmo na época. Paulo, ele se entregou de corpo e alma
à sua fé, naquilo que ele acreditava. Paulo, ele dedicou-se fielmente aos princípios daquilo que ele acreditava que era o judaísmo, em que ele pregava e que ele foi instruído, né? E não era desconhecido, né, quem ele era, a autoridade que Paulo havia adquirido durante a sua trajetória de vida, de crescimento, não só como um homem, mas também espiritual. Todos conheciam quem era Paulo, a autoridade que ele havia constituído e a forma em que ele estava se colocando à disposição para combater, né, aquilo que nós chamamos o caminho, né, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que começou a ser pregado pelos discípulos e aceito por todos que reconheciam Jesus como seu Salvador. E o evangelho, ele não é só, como diz o próprio apóstolo Paulo, ele não vem só com palavras, né, mas também com demonstração de espírito e poder. O evangelho é uma transformação sobrenatural. Nós sabemos que pessoas mudaram vidas e têm mudado vida constantemente quando conhecem seu evangelho. O evangelho é o caminho, ou seja, é a direção. Não podemos nos envergonhar, em Romanos 16, eu não me envergonho do evangelho, porque ele tem um caminho que o homem trilha para encontrar transformação. Eu creio piamente no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio piamente nas escrituras sagradas. Eu sou prova viva da transformação de Deus na minha vida. Quem me conheceu há tantos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, sabia a estrutura de vida que eu tinha, meus pensamentos, e a forma de conduta da qual eu vivia. Então, o evangelho, as boas novas, as boas novas, né, elas vêm para trazer ao homem uma razão maior de existência, né, uma direção. O evangelho não é um dogma, né, o evangelho não é uma religião que você vai defender até a ponto de matar ou causar violência, não é por força, por violência, mas pelo Espírito. O Evangelho vem trazer ao homem conhecimento, liberdade de pensamento, liberdade interior da sua alma e, acima de tudo, liberdade do mundo. Ou seja, o homem tem a consciência de que ele não nasceu para servir a este mundo, né? E que o homem não nasceu para viver segundo os costumes corruptos, né, doutrinas e rudimentos pobres, né, frágeis que este mundo apresenta, que visam destruir ou, de alguma forma, escravizar pessoas. Todos os dias, pessoas estão sendo escravizadas por alguma coisa que este mundo apresenta. Nós temos que ser livres, e a palavra do Senhor é conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos livres porque vivemos sobre os ditames da verdade, que é a palavra de Deus. Nós vivemos em obediência aos mandamentos. E Paulo serviu a um princípio de vida. Paulo serviu uma religião. Paulo serviu ao que ele tinha de mais precioso no seu coração. Para todo judeu, irmãos, guardar a palavra é algo mais precioso da sua vida. Então, Paulo foi ensinado a isso. E tudo aquilo que vinha de encontro a essa realidade, tudo que de alguma forma era contrário ou era estranho, era tido como um seita, como uma heresia. Então, quando surgiu, né, Jesus pregando o reino dos céus, e os discípulos, posteriormente à ressurreição de Jesus, começou a defragar esse evangelho por toda parte, né, por toda a Judéia, Samaria, por fins da terra, né, as pessoas começaram a agregar a esse evangelho. Começou um movimento, né, que até em Atos, aqueles que almoçaram o mundo chegaram até nós. Começou um movimento em que as pessoas começaram a encontrar uma razão de existência, uma razão de vida. E para aqueles que seguiam os princípios pautados por Jesus, eles eram conhecidos como aqueles do caminho, né? E Paulo, ele veio combater essa, entre aspas, naquele entendimento deles, uma heresia que estava surgindo, né? Uma nova religião, ou seja, os nazarenos, do caminho, os que propagam a mensagem do Galileu, né? Então, aqui diz que, respirando ainda a ameaça do caminho, então, ele era alguém que iria combater, ele estava preparado para tentar disseminar tudo que era contrário àquilo que ele conhecia, aquilo que era verdade para ele. Então,
Mas no caminho da Damasco, nós já vimos aqui, ele vai encontrar Jesus, ele vai encontrar a razão da sua existência e ele vai perceber que ele não estava lutando contra uma religião, ele estava lutando contra uma verdade. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que traz a verdade, é um Deus que revela a sua glória. Amém? Então, como que Paulo surge nesse cenário? Primeiro, nós sabemos que ele surge ali quando Estevão vai morrer, né? E ele dá testemunho, porque Paulo dava testemunho da morte dos cristãos. Paulo tirava pessoas das suas casas para serem mortas. Ele falando a grosso modo, ele caçava pessoas em nome da sua religião. Mas ele foi instruído, como qualquer outro judeu da época, ele foi instruído a fazer aquilo que era mais necessário, ou seja, conhecer a palavra, né? Viver todos os dias agregando o conhecimento da palavra. Paulo era alguém totalmente instruído, né? E ele pode também trazer a nós uma mensagem muito poderosa de que nós devemos todos os dias querermos conhecermos mais, porque Deus vai utilizar o que nós conhecemos para a glória dele. Com certeza, Deus vai fazer algo muito maior do que aquilo que nós já conhecemos. Então, como é que foi a infância do apóstolo Paulo? Como é que ele surge? Como é que ele cresceu? Você está com a lição aí? Aqueles que são parte da Igreja Batista em Betel de Jesus receberam as lições e vão poder seguir aí as lições. Eu vou fazer um comentário aqui, não vou ler, né, a lição, mas você que tem ali pode seguir, já deve ter lido, né, a lição, mas os que estão nos ouvindo esta noite, em nome de Jesus, vão receber aqui um comentário aqui do pastor Lírio, em nome de Jesus, para a sua vida. Como é que foi a infância? Como todo judeu, com 5 anos de idade, foi alfabetizado na lei de Moisés. Foi alfabetizado. Com 5 anos, toda criança já é colocada para aprender a palavra. No caminho, deitado, andando, sentado na porta, no meio da palavra, eles eram ensinados todos os dias a guardar os mandamentos. Eles teriam que saber isso. Então, eles, com 5 anos de idade, ele foi instruído na alfabetização. Com 6 anos de idade, ele já foi indicado na escola rabínica, que iria aceitá-lo ou não, porque havia essas escolhas. O rabino, ele tomava para si os seus discípulos, os seus alunos. Haja visto que eu já preguei algumas das situações, e outros, né, outros líderes, outros pastores, outros irmãos já também conhecem, já pregaram a respeito disso, você já deve ter escutado, que os discípulos foram possivelmente pessoas que não foram aceitas em algumas escolas rabínicas, porque eles já estavam vivendo uma vida comum, uma vida como qualquer outro homem comum, mas Jesus, o rabino, o grande mestre, escolheu a eles, um por um. O Senhor me chamou, por isso que eu não escolhi, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. O apóstolo Paulo foi aceito na escola rabínica. Com 10 anos de idade, ele já conhecia a lei oral, Toda criança, com 10 anos de idade, ela já conhece a lei oral. É uma dificuldade, irmãos, em nome de Jesus, é uma dificuldade, às vezes, até dos nossos filhos aprenderem a palavra, de querer se dispor a aprender, é uma dificuldade, às vezes, de encontrar pessoas que estão suscetíveis a querer aprender da palavra de Deus. Isso é muito dificultoso. Nos nossos dias, as pessoas aprendem de tantas outras coisas, mas nós temos pouco tempo para aprender da palavra, e quando temos, não temos tanta qualidade. Nós estamos vendo aqui que, desde novo, um filho judeu, ele era instruído, ele era buscado a entender o que era mais precioso na sua vida, o que era mais precioso e o que é mais precioso para nós é a palavra de Deus, é a direção para a nossa vida, é o manual de vida, é a forma de conduta que nós temos. Aqui tem todas as coisas que nós precisamos, conduta moral, né, conduta social, espiritual, higiene, tudo está na Escritura. A Escritura nos ensina coisas tremendas, coisas preciosas, né, para as nossas vidas. Com 12 anos, ele já fazia parte principal dele, ele se tornaria um filho da lei, ou seja, ele já estava pronto, ele já era o filho da lei. Com 13 a 16 anos, ele iria para Jerusalém para ficar com o seu rabi, né, com o seu mestre. Ele ficaria à disposição para aprender, para se tornar também mais um mestre, posteriormente mais uma liderança em Israel, mais um rabino, né? Mais um professor da lei. Paulo trilhou esses caminhos, Paulo conseguiu trilhar esses caminhos a chegar ao ponto de ser um dos maiores discípulos do Gamaliel, que era um homem de autarquia, não era um homem que conhecia a lei e era quisto em Jerusalém. Com certeza, Paulo estava ali já com uma graduação tremenda, tanto quanto ele tinha autoridade. Ele recebeu autoridade do Sinedrim,
que era, né, o conselho jurídico de Israel, o Sinédrio, que deu a ele carta para ele chegar ali e ter a autoridade de falar no nome do Sinédrio, de representar o Sinédrio. Onde ele pudesse chegar, ele representava o Sinédrio, e ele tinha essa autoridade para buscar os cristãos, os que acreditavam em Cristo, para matar em qualquer região onde houvesse um judeu. Ele poderia ter autoridade. Por isso que ele pediu carta a Damasco, que era uma das cidades mais velhas naquele tempo, nos tempos do apóstolo Paulo. Era a cidade mais velha. Paulo foi até aquele lugar com autoridade, ele foi enviado, né? Ele foi enviado com carta, com recomendação, com autoridade. Ele não era qualquer pessoa, meu querido. Ele estava sobre todo um poder que lhe foi concedido pela glória de Deus. Em nome de Jesus, diz o texto. Agora, quem era o apóstolo Paulo? Na infância dele foi assim. Agora, quem era ele? Ele era aquele que lutou contra o evangelho, contra alguém que trouxe uma realidade da palavra de Deus em todo aquele território, né, onde foi propagado por Jesus. Jesus trouxe uma movimentação do conceito religioso, do conceito de entendimento da palavra. Jesus trouxe a clareza das coisas que a palavra de Deus quer trazer, entendimento, tirar o véu, tirar a barreira que impedia o enxergar mais profundo do que a palavra está trazendo, né, irmão? Ele queria trazer o homem, os profetas haviam anunciado, mas havia trazido a lei. Isso no meio do povo, mas havia perdido a essência. Nós vimos muitas vezes em alguns estudos bíblicos, nós já ouvimos também outras pregações, em que nós já constatamos que o povo vivia até meio desesperançoso, 400 anos sem profecia na época dos Macabeus, e agora sob o governo de Roma, né, sendo governado, né, irmãos, por um governo que não era o seu, um povo que estava sobre ele, sobre o Israel de Deus. Havia todo um contexto, né, não só da palavra, mas o político também, social, né, econômico, tudo estava envolvido em Israel. Jesus veio trazer uma movimentação dessas coisas. Jesus veio trazer a identidade para a sua igreja, para o seu Israel. Jesus quis trazer o reino e provar que a coisa mais importante é frisar, pautar, olhar para o reino de Deus. Está pronto a viver o reino de Deus. Ele diz que ele veio trazer o reino, ele veio propagar o reino. Na oração que ele faz, que venha o teu reino, amém? Ele veio cumprir, né, que o reino de Deus viesse ao homem novamente, que o homem pudesse estar andando sobre o reino poderoso, que é o reino de Deus. Louvado seja Deus. Então, Paulo era aquele que levou, né, o evangelho além dos limites de Jerusalém. Ele levou, né, além dos limites, não só territorial, mas além dos limites das concepções que Paulo pôde, com muita clareza, com destreza e autoridade, em suas cartas, né, falar de assuntos tão profundos e direcionar as igrejas para cada lugar que ele enviou as suas cartas, tinha como objetivo direcionar as igrejas e também, muitas vezes, disciplinar, exortar. E outras, ele estava dando palavra de esperança. Então, Paulo ele foi utilizado. Nós temos Pedro, nós temos Jacó, Tiago, nós temos cartas de João, nós temos as cartas gerais, né, universais, nós temos outros autores, mas o Charlotte ele vem com uma gama, com muito mais cartas, né, um compêndio muito poderoso, e ele vai diretamente nas necessidades, em igrejas que ele instituiu, em territórios que ele instituiu igrejas, deixando seus delegados pastorais, e em lugares como Roma, que ele não instituiu a igreja em Roma, mas ele enviava as orientações necessárias para essas igrejas. Bem como as orientações anteriormente saíam de Jerusalém, o Tiago, que era bispo de Jerusalém, enviava as orientações para as igrejas, como um compêndio que existe o Didarré, que você vai encontrar lá, que era, né, a doutrina dos apóstolos, que surgiu no início que a igreja começou a se expandir na face dessa terra. Os talmidinos, os discípulos, começaram, né, a propagar o evangelho aos seus discípulos. Então, Paulo é aquele que venceu. Quem é Paulo? Segundo ponto aí. Quem é Paulo? Paulo é aquele que propagou a palavra de Deus em outras direções. Ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Ele foi chamado para pregar o evangelho para aqueles que eram
considerados gentios, que não tinham uma etnia de Israel sanguínea, né, que não tinha a marca de Abraão, mas que eram agora enxertados em Israel, uma nova comunidade. Diz isso no capítulo lá em Efésios: vocês não faziam parte da comunidade, estavam longe da esperança, longe das promessas, né, mas agora vocês foram chegados para perto. Nós não somos mais gentios. A palavra gentio era utilizada para aquele que não acreditava em Deus, que não tinha fé no Deus de Israel, gentio. Nós não somos gentios, nós somos crentes, nós somos filhos da terra, nós acreditamos em Deus, nós não somos gentios. Gentios é aqueles que não acreditam em Deus. Então, ele foi mandado para os gentios, para pessoas que ainda não acreditavam em Deus e ainda precisavam ouvir o Evangelho. E o apóstolo Paulo tem a oportunidade de pregar o Evangelho para essas pessoas. Quem é ele? Paulo é aquele que levou o Evangelho para outros limites de concepção, de entendimento, bem como também territorial. Paulo ampliou tantas regiões. Paulo alcançou suas viagens missionárias, que está escrito em Atos dos Apóstolos. Você vai encontrar as viagens. Ele era um cidadão romano, nascido em Tarso da Cilícia, uma cidade esplendorosa também, linda, e que era uma cidade em que ele nasceu, e ao nascer uma cidade romana, ele nasceu e adquiriu a cidadania romana. Algumas pessoas, para ter cidadania romana, precisavam comprar, né? Precisava comprar com muito valor, muito dinheiro. Mas Paulo tinha isso de nascença. Então ele era judeu e tinha a cidadania romana. E lá em Atos você vai ver que ele vai utilizar isso. Lá mais no final, ele vai dizer que ele é romano, e ele e há um temor por parte, né, do César da época, porque eles estavam prendendo Paulo, mandaram até mesmo açoitá-lo, e um cidadão romano não podia passar por esses flagelos. Então Paulo era quem? Era um cidadão romano, isso não pode se perder de vista, né? Ele era irrepreensível, era um homem irrepreensível. A outra coisa, mas o seu nome é Paulo, é Shaul Paulo. O nome do apóstolo Paulo, ele tem dois nomes, sempre um judeu tem um nome dele semítico, um nome de semita, e um nome usual, o nome dele gentio usual. O nome dele é Shaul Paulo. Tá bom, meu irmão? Que foi mudado o nome dele, foi utilizado com frequência o Paulo, porque até ele está pregando para os gentios, mas o nome dele sempre foi Shaul Paulo. Isso nas escrituras, lá o nome dele no final, quando ele vai fazer a sua, ele vai dar finalização das suas cartas, ele vai fazer sua, dar o seu adeus, né, vamos dizer assim, essa é a palavra que eu quero utilizar, ele vai colocar lá, Shaul Paulo. O nome dele sempre foi Shaul Paulo. Então, quando Jesus encontra ele no de Damasco, Jesus vai chamá-lo pelo nome que ele tinha da sua nação, Shaul, tá certo? Saul. Tá? Alguns dizem que após isso, Deus mudou o nome dele. Ele tinha Paulo no seu nome, sempre teve Shaul Paulo, o nome dele, tá certo? Outra que ele era irrepreensível. Eu gosto muito dessa palavra, irrepreensível, tá certo? Ele era irrepreensível. Eu vou pedir para minha filha aumentar um pouquinho ali o ar-condicionado. Eu estou aqui falando para você, mas eu tenho a minha filha aqui que está acompanhando também esse nosso estudo. Então, Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, diz o seguinte: se considera o oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo. Então ele era um homem irrepreensível. Ele não deixava brecha para ser chamado a atenção, ele não deixava brecha para ser colocado à prova. Então Paulo se considerava o oitavo dia, como todo judeu era feito, né? Ainda é parte de Israel, né? Se considerar porque a marca de um hebreu, né? A marca de um judeu era marca de Abraão, se considera. Então ele se considera o oitavo dia, linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele dá todo um histórico para dizer que ele era raça pura, né? Ele era alguém irrepreensível, ele cumpria o que era necessário, o que era exigido de um bom judeu. Ele diz, o zelo que ele tinha, irmãos, pela palavra, da tamanho que ele diz aqui, Filipenses 3, 5, que ele era perseguidor da igreja. 3, 5, 6 até 7, aí, 3 até 7. 3, capítulo 3, 5 até 7. Ele vai falar agora tudo aquilo que ele conquistou e tudo aquilo que ele viu, ele disse que ele reputou como perda para Cristo. Ele viu que o que ele estava fazendo não estava numa direção certa. Preste atenção, querido. Não é que tudo aquilo não vale para o apóstolo Paulo, não valeu para ele, aquilo não tinha valor para ele.
ele diz que reputou como perda, que aquilo não poderia ser mais o suporte maior da sua vida, que aquilo não era mais o motivo maior. Pronto, é isso que eu precisava falar. O motivo maior da vida de Paulo não era o seu currículo, não era o que ele era naquele momento, todo poderoso, Paulo, conhecedor da lei, não. Isso agora era como um tempo que ele estava se desconstruindo, e em Cristo ele sabia que agora o que era importante era se Cristo ele utilizar essas coisas para a glória de quem? Dele, do próprio Cristo. Então ele era irrepreensível, né? Todas as características necessárias de um bom homem de Deus, ele tinha. Todas as características necessárias para alguém provar que era um grande homem de Deus, Paulo tinha. Amém, querido? Então, em nome de Jesus, nós vemos aqui que Paulo era alguém irrepreensível. Espiritualmente, ele era alguém que era submisso à vontade de Deus, extremamente submisso à vontade de Deus. Ele diz em Gálatas, 2:20, estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quem é Paulo? Alguém que se dispôs a ser crucificado em Cristo. Ou seja, ele se dispôs a estar pregando aquilo, a vivendo aquilo. Ninguém pode entrar na cruz. Ninguém vai entrar no madeiro, que é um sinônimo de maldição. Madeira estaca, né? É sinônimo de maldição. Ninguém vai entrar na cruz. Ninguém pode tomar o lugar de Jesus, até porque ele teria que cumprir todas as coisas que a palavra assim determinou. Mas Paulo, eu estou crucificado, ou seja, eu estou tomando sobre mim, como todos nós, eu estou tomando o que a cruz representa. Sinônimo de arrependimento, sinônimo de submissão, de amor a Deus, de entrega total, sem dúvida, porque Jesus foi até a cruz do Calvário, sem dúvida nenhuma, sobre todas as coisas que ele tinha que fazer. Então, ele era alguém espiritualmente o quê? Submisso à vontade de Deus, extremamente voltado para a vontade de Deus. Ele estava sob ditame de Deus. Quem era ele também? Era um homem que exalava o perfume de Jesus Cristo. Paulo era alguém que pregava Jesus e ele disse, sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Jesus Cristo. Ele era alguém que queria mostrar em sua própria vida que não basta pregar, tem que se viver. Não basta só falar, tem que se apresentar resultados, frutos. E Paulo era alguém que apresentava resultados poderosíssimos. Paulo era alguém que provava que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, e que Jesus tinha mudado a sua vida. Ele mesmo, deixando tudo para trás. Paulo tinha as suas honrarias, e chega ao ponto de dizer que se ele tem o que comer e o que vestir, já basta para ele. E o que agora, tudo que ele tem, ele reputou como perda, né? como refúgio para Cristo. Ou seja, Paulo, ele desceu ao nível de alguém que vivia na dependência total. Ele diz, Shaul Paulo, ou seja, o apóstolo Paulo, servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa muito esse termo. Servo é escravo. Paulo se tornou um homem, a palavra servo é escravo na Escritura. Né? A palavra escravo, né? Então, ele era escravo, né? Ele vivia em obediência ao seu Senhor. Escravo era uma propriedade. O escravo ele era uma propriedade. Ele estava sob as ordens, mas ele era uma propriedade do seu dono. Então, Paulo vai dizer, eu sou propriedade de Cristo. O que ele disser eu faço, e eu só posso fazer o que ele manda. Eu estou sob todas as suas honras, todas as suas ordens. Né? Então, ele exalava o perfume de Jesus. Quem via Paulo, via Jesus. Nos seus atos, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Terceira coisa que eu quero falar esta noite para você, em nome de Jesus, para nós continuarmos aqui, é que a grande transformação do apóstolo Paulo. Primeiro, ele era um perseguidor da igreja. Diz aqui que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Paulo era um emissário para matar, emissário da morte. Ele respirava a morte o tempo todo, ele ficava o tempo todo voltado para onde ele poderia encontrar mais um das nazarenos. Então ele respirava e pediu um cargo de autoridade. Deixa que eu vou caçar até onde eu puder. Até Damasco, como está aqui no texto do capítulo 9. Então quem era ele? De um perseguidor, ele passou a apóstolo. De alguém que perseguia, passou a ser aquele que estava propagando a mesma fé que outrora ele perseguia. Ou seja, ele passou de um perseguidor para um emissário. A palavra shalira, ou apóstolo, quer dizer emissário. Então ele passou a ser quem iria
ser um canal, um missionário, alguém que queria anunciar as palavras de Deus. Então, irmãos, eu hoje analisando isso, lembrando de outro estudo, né, a qual eu estava fazendo aqui, muitas vezes nós dizemos que aquela pessoa tem um coração duro. Eu li isso também hoje, em uma mensagem que recebi no momento de oração. Mas, às vezes, o coração duro vem quando nós conhecemos demais também. Não só quando alguém não conhece a Deus, mas quando nós conhecemos demais e queremos, de todas as formas, que as pessoas aceitem aquilo. Paulo, ele conhecia demais a lei. Ele conhecia a lei. Pregava, ensinava e realizava todos os atos necessários, ou ritos necessários. Mas chegou a um ponto que a dureza chegou ao seu coração, que aquele que não fizesse o que ele fizesse, era perseguido por ele. Então, veja que entrou a raiz de amargura, e muitas vezes acontece isso conosco. Preste atenção no que eu estou falando isso hoje. Muitas vezes a nossa fé, nós achamos que estamos num patamar de fé tão alto, mas nós desprezamos as pessoas. Às vezes, deixamos de fazer o bem e deixamos de aplicar o crescimento na vida de outras pessoas. Porque nós dizemos, se não quer andar comigo desse jeito, então também, e deixa esse medo, deixa para lá. Nós não estamos preocupados, né, com outros. Enrijeceu o nosso coração. Falta o amor, falta a prática das boas obras, não é só falar, não é só pregar. Às vezes nós deixamos de ajudar o nosso semelhante, porque a fé não é só pregar, é também poder levar o nosso irmão aquilo que ele precisa. Porque diz Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum e nada lhe faltava. Leia lá o capítulo 2, versículo 2 em diante ali, nada lhe faltava, né? Eles tinham tudo em comum. Nos nossos dias, nós não estamos muito preocupados se o nosso irmão está comendo, se está vestindo, precisamos quebrar esses paradigmas. Porque a palavra de Deus, nós somos um corpo, não só família, não só batismo, não só Espírito, não só fé, não só Senhor. Não é isso que diz a palavra de Deus em Efésios? O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Efésios. Nós estamos vivemos isso apenas de teorias, pregamos, falamos, mas Deus nos chamou para fazer diferença, certo? E Paulo, ele foi um homem que exalava Jesus, a transformação veio a ele passou a amar quem perseguia, ele passou a viver em quem ele perseguia, ele passou a enxergar Jesus. Olha só, na estrada de Damasco, Jesus se apresentou a ele, foi um encontro pessoal dele com Jesus, um apóstolo, irmãos, ele teve um encontro com Jesus ressuscitado, os apóstolos tiveram. Então, ele viu a Jesus, Jesus foi até ele, né? E subitamente, né, ele ficou cego, porque aquilo tem para nós, 3 dias ele ficou cego. Isso tem para nós uma representatividade, uma alegoria tremenda. De quê? De que muitas vezes nós estamos cegos. Mas Jesus veio para quê? Para abrir os olhos espirituais. Jesus deixou ele um tempo para que ele pudesse refletir no que ele tinha visto e no que ele tinha ouvido, o que Jesus falou com ele. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Paulo ouviu Jesus. Jesus falou com ele: quem é, Senhor? É Jesus, é quem tu persegue. Importante também salientar essa noite que o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é a palavra de Deus, né? Então, Jesus não é apenas uma religião, né? Porque existem muitas religiões no mundo que se nem conhece o Deus, nunca falou com ninguém, tá certo? Existem muitas religiões que as pessoas adoram, mas a fonte de suas adorações nunca falou com eles, tá certo? Paulo entendia da palavra de Deus, conhecia o Deus de Israel, sabia que o Deus de Israel havia falado com seus profetas, com seus santos homens de Deus, mas agora a fé que ele perseguia, ele tinha um Deus vivo nela, que era Jesus de Nazaré. E ele falou com Paulo, que não era uma seita, que não era qualquer religião, não era um dogma, era algo verdadeiro, porque perseguindo o cristão, estavam perseguindo o próprio Cristo. Perseguindo a fé que você tem, estão perseguindo ao Deus que você serve. O Deus não serve, é um Deus vivo. Aleluia. Amém? Então, Paulo entendeu que a fé que as pessoas tinham no Evangelho de Jesus Cristo era uma fé verdadeira, porque o Deus da qual ele serviu, o Deus do céu Todo-Poderoso, o seu Filho estava vivo, mesmo depois de ter passado 3 dias naquele túmulo, ele estava vivo, e agora estava falando com ele, então Paulo não tinha dúvida nenhuma. Por isso que eu sempre digo, como é que você tem fé em Jesus? Porque você acredita que o Deus que você serve é um Deus vivo. É um Deus que fala. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala conosco. E é honra para nós ter um Deus que fala conosco, um Deus que se apresenta a cada um de nós. Então, vive
né, que vivia perseguindo a igreja, passou a ser um apóstolo, passou a ser um enviado. Deus muda a sua vida, tira você lá das suas tribulações, muda a trajetória da sua vida, dos seus pensamentos, suas atitudes, e coloca você para fazer o que é mais precioso para Ele, para a glória dele. E isso, irmão, é um privilégio, em poder adorar o nome de Jesus, de servi-lo. É uma das maiores honras. Aquele que anseia episcopal e sente obra anseia. Nós estamos num caminho poderoso, no caminho de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Ele foi desconstruído. Paulo foi desconstruído e forjado como um grande homem de Deus. Foi desconstruído. Paulo desceu ao pó. Alguns pregam muito nesse texto, dizendo que Paulo foi para o pó, porque Paulo ele desceu, caiu ao pó damasco ali, cego, tendo que ser levado por outros. E Ananias, um discípulo do Senhor, foi até ele, né, em obediência a Deus, coloca as mãos nos olhos, Paulo. Ele falou, irmão Paulo, o Senhor Jesus tinha aparecido no caminho, te mandou vir curar você. Ou seja, quando Ananias procura Saul Paulo, né, Ananias chama Paulo de irmão. Então, Ananias tinha a convicção que Paulo já havia mudado seu coração. Se eu tenho dúvida que Deus muda o coração de alguém, eu não tenho. Você tem dúvida que pode chamar alguém de irmão, mesmo ele sendo a pior das pessoas, eu também não tenho dúvida, também não. Quando Jesus entra na vida de alguém, quando o nosso Deus entra na vida de alguém, eu creio que ele passa a ser uma nova criatura. Porque aqui está Cristo, nova criatura é as coisas velhas passaram aí, tudo se fez novo. Paulo falou em Coríntios 17. Então, quando você anda com Cristo, você é uma nova criatura, meu querido. Então, da glória de Deus. Ananias, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho onde vinha, me enviou para te tornar a ver e seja cheio do Espírito Santo. Pronto, está aqui, é isso que eu queria falar. Cheio do Espírito Santo, versículo 17. Você vai começar a ver, vai ser cheio do Espírito Santo. Só podemos andar com o Espírito Santo. Só podemos ser chamados filhos de Deus se tivermos o Espírito Santo. Romanos, Paulo fala assim, vós sois filhos de Deus porque tem o Espírito Santo de Deus, né? Todos que têm o Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus, é isso aí. Todos que têm o Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Nós precisamos ter o Espírito de Deus habitando em nós, a marca, porque o Espírito Santo não é só o poder, não é poder, o Espírito Santo é uma pessoa, e outra é o selo, né, que nós temos, que nos deu a marca, e nós somos de Deus, uma propriedade exclusiva do Todo-Poderoso, amém, querido? Então, de alguém que é perseguido, passou apóstolo. De alguém que perseguia a igreja, passou a ter fé nessa própria igreja, ou nessa própria fé que ele perseguia. De alguém que conhecia todas as coisas, que tinha autoridade, foi desconstruído. Paulo não tem autoridade. Paulo não chega em lugar nenhum mandando nada mais. Paulo, para ir para algum lugar, ele esperava até o Espírito Santo direcionar. Ele passou a ser alguém forjado por Deus. E ser forjado dói. Nós precisamos deixar muita coisa para trás que não merecemos ter e que nos impede de ver o poder de Deus. A outra coisa, meu querido, importantíssima nesta noite, é a disposição de Paulo para servir a Deus. Olha aí, passou a ser guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Agora Paulo não vai com o que ele quer. Não vai com a autoridade do homem. Ele não vai com a autoridade do Sinédrio. Ele vai com a autoridade do Espírito Santo. Ele diz agora, porque ele foi perguntou ao Senhor, né, Saulo, e ele tremendo atônito, versículo 6 diz, e ele tremendo, versículo 6, capítulo 9, versículo 6, e ele tremendo e atônito diz, Senhor, o que queres que eu faça? E o apóstolo Paulo perguntando, o que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? Olha a mudança do apóstolo Paulo, de um perseguidor, ele agora, o que é que o Senhor quer que eu faça? E ele disse o Senhor, levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que tu vem fazer. Vai para lá e vão dizer para você o que você tem que fazer. Espera. Paulo tem que esperar, está certo. Então, Paulo houve uma mudança sobrenatural, né, na vida do Paulo. Paulo agora ele é alguém que está esperando Deus falar. Está esperando Deus falar. Você já recebeu essa palavra em nome de Jesus aí? Nós temos que esperar Deus determinando as coisas. Direção. Eu oro todo dia, Deus me direciona. Mostra o caminho que eu tenho que seguir. Eu tenho que tomar umas decisões daqui para frente, mas eu quero que o Senhor me direcione para que eu não erre, porque senão eu vou tomar iniciativas que só serão prejudiciais para mim, para minha casa. Então, me direciona, Espírito Santo. A outra coisa, no versículo 16, Ananias, quando foi até o apóstolo Paulo, ele, no versículo 16, Deus falou assim, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
Deus ia mostrar a Paulo como que é viver no Evangelho. O Evangelho, irmão, o Evangelho, ele requer de nós disciplina, disposição e coragem. Porque muitos hoje não servem a Deus por inteiro, porque está faltando entrega total, né? Quando tem que padecer, não padecendo todo dia é uma renúncia. O mundo contra nós, as pessoas, a carne, a nossa natureza carnal, todo dia brigando contra o Espírito, todo dia o que nós queremos fazer é fazer as coisas contrárias à vontade de Deus. É uma luta constante da carne contra o Espírito. O mundo não compreende um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu não estou falando só crente, estou falando todos que creem em Cristo, né? Porque tem pessoas boas aí fora, aí crendo em Cristo, que muitas vezes são perseguidos, irmão, o tempo todo, só pelo fato de andar em retidão, de andar em amor, ter boas obras, ter boas práticas. Isso hoje já está sendo hoje ruim para o mundo. O mundo hoje não gosta de ninguém que vive falando a respeito de Deus. Isso é óbvio. Entra no seu ambiente, fala de Deus, muda a conversa de todo mundo no instante. Param de falar, para ficar feio. Às vezes que o nome de Deus, o nome de Jesus é um veneno para algumas pessoas. Para nós, não. Para nós, que a loucura para o mundo, para nós é o poder de Deus. Nós temos experiência, nós vivemos Deus, nós gostamos e amamos a Deus. Nós servimos a Deus não por obrigação, nós servimos a Deus porque eu amo, e a Bíblia diz, na carta de João, o evangelista de João, ele diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se ele me ama, como é que eu posso deixar de amar? Ninguém nunca se doou por mim como Jesus. Ninguém no mundo vai fazer o que Jesus fez por mim. Ninguém vai se entregar por mim do jeito que Jesus entregou. Então, eu sou digno de amá-lo, eu tenho que amá-lo. E a outra coisa, eu vou ficar devendo a Deus o resto da minha vida. Nunca vou pagar. Ele me comprou, a Bíblia diz que ele nos comprou com o seu sangue. E quando nós somos comprados, não temos como mais pagar. Não temos. Quem pode pagar o sangue de Jesus hoje? Quem pode pagar a morte de Jesus na cruz pela salvação da humanidade? Ninguém pode pagar. Nós vamos viver a vida de Deus como servos de Deus, como alguém que deve servir a Deus em todo o tempo em obediência. O apóstolo Paulo entendeu isso, porque ele estava crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Agora o que eu vou fazer vai trazer para minha vida as vontades de Deus. Porque Jesus disse, se vocês me amam, façam o que eu vos mando. Jesus disse no seu evangelho, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Nós vivemos assim. Agora, deixar de fazer o que eu quero, deixar de fazer o que eu digo, para fazer o que Deus quer e para fazer o que eu ouço ele falar. É isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo era alguém que estava vivendo em obediência plena com Deus, em obediência com Deus. Só Deus pode fazer uma grande obra dessa. Trazer um assassino, alguém que trazia em suas mãos a espada para a morte, e transformar em alguém que pregava o evangelho, alguém que anunciava as boas novas. Muitas vezes as pessoas até duvidavam dele, né? Pela sua fama, Paulo, muitas vezes as pessoas duvidavam dele, porque era alguém que era extremamente mortífero. Mas agora ele trazia a vida, sua palavra trazia vida, trazia restauração, trazia cura. Esse era o apóstolo Paulo. Querido, em nome de Jesus, que essa palavra fique no seu coração. Atos 9, versículos de 1 a 6, 7, eu terminei no 7, porque também tinha algo muito importante. Então, eu glorifico a Deus pela sua vida, você está aí comigo, que você possa voltar a estar conosco em outra oportunidade. Eu vou estar aqui, mais uma live, domingo, amanhã, né, irmão? Amanhã, às 18h30. Uma mensagem, amanhã, não um estudo bíblico como esse que eu fiz assim, mas uma palavra de Deus, uma mensagem bíblica para cada um de nós. Na semana que vem, no sábado, 7h30, eu vou dar lição 2, continuando Paulo, lição 2. Tá certo, querido? Essa é a lição 1, nós estamos na vida do apóstolo Paulo, lição 1. Depois nós vamos para a lição 2. Nós vamos voltar aqui terça-feira, 7h30 da noite, eu sempre estou trazendo uma palavra para você. Quinta-feira, às 7h30 da noite, o nosso culto de quinta-feira, que é de oração, palavra, eu estou trazendo uma palavra aqui. Nesse tempo nós estamos, cada um em sua casa, né, irmãos? Evitando um problema muito maior de contaminações. E sábado à noite, às 19h30, com estudo bíblico, domingo, às 18h30. Eu sempre estou colocando aqui para vocês o anúncio para vocês acompanhar no meu Instagram,
eu estou anunciando sempre quando vou fazer aqui as minhas lives. Que você continue conosco, você aqui no YouTube, também nos abençoe. Entre lá no YouTube, no meu canal, PR Willy, W-I-L-Y. Entre lá, se inscreva, chame alguém da sua casa, dos seus amigos, outros de outras igrejas. Peço, se inscreva lá no canal do Pastor Willy. É simples, uma palavra simples, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, Deus vai operar e trazer algo sobrenatural para a sua vida. Isso vai ajudar o nosso canal. Posteriormente, nós já estamos também fazendo a nossa igreja, nós vamos passar a transmitir o canal da igreja. Mas, por enquanto, estamos no meu canal, também tem um canal ali, e tem mensagem já ali, você pode ser abençoado para a glória de Jesus. Muito obrigado por você ter estado conosco esta noite, podendo aqui, as pessoas estão falando comigo, você seja abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado por você fazer parte dessa trajetória de vida espiritual e dessa trajetória de igreja do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Deus te abençoe aí, em nome de Jesus. Amém. Deu um jeito aí? Vou terminar.